você precisa abandonar o conceito de tempo. Na sociedade atual, nós literalmente vemos o tempo presente em todas as nossas escolhas, em todas as coisas que nós fazemos, em todo o nosso planejamento. E de certa forma isso faz sentido, ao mesmo tempo que não faz, afinal de contas, tudo isso é uma grande ilusão. Afinal, o que é segunda-feira? O que é domingo? Nem mesmo o seu corpo sabe o que são dias da semana. Literalmente, todo esse conceito é uma coisa extremamente abstrata. Mas eu vou além. Eu acredito que talvez hoje em dia não faça mais sentido todos esses conceitos que nós criamos. E principalmente se você for o tipo de pessoa que busca ter sucesso, quer estar acima da média, que quer fazer coisas diferentes, que em algum momento quer se tornar um dos grandes ou simplesmente ser o protagonista da sua vida, eu acredito que você precisa entender isso. E para começar esse vídeo de verdade, eu já quero trazer uma citação desse livro bem aqui, que eu já trouxe vídeo sobre o Almanaque de Naval Navigante. Se você ainda não leu esse livro aqui, eu recomendo que você leia muito, porque ele é muito bom. E ele, honestamente, tem muitos insights da hora. Mas a frase que eu quero trazer para vocês é isso. 40 horas de trabalho semanais são uma relíquia da era industrial. Os trabalhadores intelectuais funcionam como atletas, treinam e correm, depois descansam e reavaliam. O que o Naval quis dizer com isso é que essa ideia ultrapassada que nós temos atualmente de que simplesmente você deveria só trabalhar de segunda a sexta, das 9 da manhã até as 6 da tarde. Tudo isso é algo ultrapassado. Literalmente, o próprio conceito de você trabalhar 8 horas por dia é uma coisa ultrapassada, é uma coisa da era industrial. E nós não estamos mais nesse momento. Horas trabalhadas não é o mesmo que produtividade. A quantidade de horas que você passa fazendo uma coisa não necessariamente significa que você está atingindo resultados melhores dessa coisa. Muitas vezes você pode executar um trabalho teoricamente complexo em, 30 minutos, ao invés de executar esse trabalho complexo em 2 horas. Tá, isso ficou bem confuso, então eu vou trazer um exemplo mais prático. Recentemente eu precisei fazer a instalação do meu fogão aqui na minha casa e simplesmente o cara me cobrou R$190 para poder fazer essa instalação e uma alteração. Pouco antes dele vir para o meu apartamento para fazer essas trocas, eu estava um pouco preocupado com relação ao tempo porque ele já estava atrasado. Então eu perguntei quanto tempo que leva todo o processo. E aí ele me disse, não leva mais do que 20 minutos. Literalmente eu paguei R$190 simplesmente para em 20 minutos ele resolver o meu problema. A maioria das pessoas ficariam putas por conta disso. Pelo menos eu já vi muito meme na internet de pessoas que ficaram irritadas porque um trabalho foi muito rápido e elas tiveram que pagar um preço relativamente alto. Mas eu fiquei feliz porque não era o tempo que estava importando ali. Não era quantas horas ou quanto tempo ele passaria para poder resolver aquele problema. Não. O que eu queria que acontecesse era justamente a resolução do meu problema. Quanto mais rápido fosse essa resolução, melhor. E o mesmo está valendo para o restante da nossa vida. Cada vez mais, seja com a invenção de inteligências artificiais, seja com a nova era de talvez abundância tecnológica que nós estamos prestes a ver, trabalhos manuais dessa forma, ou trabalhos que exigem mais horas trabalhadas, não porque você simplesmente está se tornando melhor naquela coisa, mas sim porque é um trabalho mais manual, está simplesmente desaparecendo e os seres humanos estão migrando para trabalhos mais intelectuais. E esse deveria ser o seu objetivo. Você não quer ser pago para trabalhar 40 horas semanais. Não, esse não é o tipo de emprego que você quer. Esse não é o tipo de vida profissional que você quer. Você quer ser pago pelo seu discernimento, pela forma como você pensa, pelos insights que você consegue trazer, pelas ideias que você consegue gerar. Poucas palavras, os humanos, em sua grande maioria no futuro, vão migrar de coisas extremamente manuais e esse conceito de tempo aleatório que nós criamos, que literalmente são uma relíquia ali da era industrial, para esse outro universo onde você será pago pelo seu discernimento, onde você será pago pela sua criatividade. E o tempo, igual eu estou argumentando aqui, simplesmente não importa. E por que isso é importante? Por que se essa mudança está acontecendo, por que você deveria se preocupar? Recentemente eu falei sobre Napoleão Bonaparte nesse vídeo bem aqui, em que eu trouxe uma série de insights diferentes sobre ele. E uma das coisas que eu falei que ajudou ele a se tornar um dos grandes foi justamente a capacidade de analisar o cenário e então se adaptar a esse cenário. Moldar o cenário, o momento do mundo a ele mesmo. Esse vídeo aqui, falar sobre essa ideia de tempo, trazer esse insight sobre você querer ser pago pelo seu discernimento, ao invés de você ser pago por 40 horas semanais, não é uma simples previsão do futuro, mas sim um aviso de como que você pode se preparar para esse momento. Porque, do meu ponto de vista, a primeira coisa que você precisa fazer é o que eu falei no início desse vídeo. Você precisa abandonar a ideia, o conceito
de tempo. Mas Lucas, de forma prática, o que isso significa? Sabe quando você fala sextou? Ou sabe quando você fala sabadou, domingou, qualquer coisa assim? Esquece isso. Sexta, sábado e domingo são períodos de tempo quaisquer. Dia de você trabalhar. Ah, mas o meu trabalho é só de segunda a sexta. Ótimo, dia de você trabalhar nos seus projetos. Ah, ótimo, dia de você trabalhar. É literalmente isso. E eu sei que pode ser até um pouco contraproducente, porque eu tô literalmente mandando você gastar horas trabalhando, enquanto eu tava falando que você poderia ser extremamente produtivo em 20 minutos. Mas o fato é que você ainda não é produtivo a esse ponto. Você não consegue, sei lá, produzir alguma coisa em 20 minutos e essa coisa ficar foda. Você ainda não chegou nisso. E bem ou mal, para você alcançar esse ponto, você vai precisar gastar algumas horas treinando. Inclusive, eu traria até um segundo conceito para esse vídeo aqui, logo nesse finalzinho, mas eu traria um segundo conceito que é muito bem explorado no Maestria do Robert Greene. Recomendo muito que vocês leiam esse livro aqui. Mas a ideia de maestria é justamente você se tornar tão foda nessa coisa que você sabe fazer, você pode executar essa coisa até de olhos fechados. Do meu ponto de vista, é nesse momento em que você consegue alcançar esse outro ponto de inflexão sobre simplesmente você ser pago pelo seu discernimento. Esse é o momento em que você consegue alcançar esse ideal. Porém, como eu falei pra vocês, para alcançar isso você precisa trabalhar nessa coisa, ou mais precisamente trabalhar na sua obsessão. Para você trabalhar na sua obsessão, para você trabalhar nas coisas que você gosta, você precisa abandonar a ideia de tempo. De segunda a sexta não existe. Sábado e domingo não existe. É de segunda a segunda, é de tempo em tempo. O tempo inteiro você está trabalhando. Mas, observação, não leve tudo ao pé da letra. Escuta o que o Naval falou. Vou repetir a citação que eu trouxe no início desse vídeo. 40 horas de trabalho semanais são uma relíquia da era industrial. Beleza, já entendemos isso. Os trabalhadores intelectuais funcionam como atletas. Presta atenção nisso. Treinam e correm, depois descansam e reavaliam. Eu tô falando para você trabalhar todo santo dia, todos os dias trabalhar. Mesmo assim você precisa de um descanso, para então reavaliar, começar de novo. Porque é assim que é a vida de um atleta. Literalmente é isso. Você treina, vai dormir, seu corpo descansa, e então você volta. Esse é o ciclo. Esse deveria ser o seu ciclo de trabalho. Trabalho, descansa, reavalia, trabalho, descansa, reavalia, trabalho, descansa, reavalia. Talvez esse vídeo tenha ficado muito confuso, eu não sei, eu simplesmente pensei ele agora, eu tô suando igual uma vaca aqui, eu preciso sair em alguns minutos, mas eu não sei, eu queria deixar essa mensagem.